do homem são como águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Vamos lá para o versículo 21, onde a palavra diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Vamos repetir, irmãos. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém. Irmãos, podem tomar um assento. Em nome de Jesus. Eu quero saudar aqui a irmã Marlice e a Ana, que estão pela primeira vez. Sejam bem-vindas, irmãs. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos... Hoje, queridos, eu quero trazer aqui uma palavra que fala sobre o poder da língua, o poder das nossas palavras. Nós sabemos que as nossas palavras, elas têm muito poder sobre as coisas terrenas e as coisas espirituais. O poder que tem a nossa palavra, ela traz vida e traz morte. A nossa boca, a nossa língua, ela pode proferir a cura e pode também proferir a enfermidade. A palavra de Deus aqui fala em vários versículos que nós podemos usar a nossa boca, as nossas palavras para abençoar e também para amaldiçoar. Nós já sabemos disso, eu acredito que a maioria de nós já ouviu, né, essas palavras, esses versículos. Provérbios é um livro onde fala muito sobre a sabedoria que nós temos que ter para ter uma vida em abundância e uma vida diferente, uma vida alegre. E há bênçãos que já estão preparadas por Deus, há bênçãos que já estão prontas por Deus, que já foram projetadas por Deus. E só não são derramadas às vezes na nossa vida por causa das palavras que nós falamos. As palavras de incredulidade, as palavras de dúvida, as palavras de maldições, às vezes que são lançadas da nossa própria boca. E aí a bênção que está preparada, ela não vem, ela não recai sobre as nossas vidas por causa de algumas coisas que nós acabamos falando sem sabedoria. E nós sabemos, irmãos, que tudo que o cérebro, às vezes, né, nos nossos pensamentos vem alguma seta do inimigo, ou uma palavra de Deus, um pensamento de Deus. Nós sabemos que a nossa mente é um campo de batalha. E ali na nossa mente, às vezes nós recebemos informações, coisas ruins, e muitas vezes nós acabamos falando essas coisas com a nossa boca. Aquilo que nós pensamos, nós falamos. Muitas vezes falamos coisas sem pensar direito. Aquilo vem e sai pela nossa boca. Só que a partir do momento que a gente fala, o nosso cérebro, ele entende aquilo como uma verdade. E aí ele começa a projetar aquilo como uma verdade na nossa vida. Por isso que a importância de nós lutarmos contra os pensamentos é isso. Pensamentos ruins vão vir. Setas do inimigo vão vir nos nossos pensamentos. Mas a partir do momento que eu lanço essas palavras da minha boca, no mundo espiritual, algo é recolhido, tanto para o bem como para o mal, como para a maldição, como para a bênção. O mundo espiritual recolhe e aquilo automaticamente se materializa. Isso é uma verdade. Sabe, tem gente, querido, que só fala de problema. Sempre problema. Tem gente que está sempre falando de enfermidade, toda hora, né? Tá com uma dor no pé, daqui um pouco tá com uma dor no braço, tá com uma dor de barriga, tá com uma dor de cabeça, tá com uma dor no olho, tá com dor até no fio do cabelo. É uma pessoa que está sempre projetando palavra. Você chega para ela e diz: irmão, como é que tu tá? Tu tá bem? Ah, eu já não tô bem, tô com dor aqui. Daqui meia hora, irmão, tu tá bem? A gente orou, tá bem? Não, eu tô com dor em tal lugar agora. Ou elas estão sempre puxando problemas para a vida dela, coisas negativas, dores. E o cérebro entende aquilo como uma verdade. E aí o que acontece? A pessoa começa a sentir aquilo.
aquilo começa a refletir no corpo. É algo psicológico, mas que se você vai falando e você vai alimentando, aquilo vai acontecer na vida. E essa é uma verdade. Sabe, queridos, nós temos que entender que as palavras que saem da nossa boca, elas têm um poder tremendo no mundo espiritual, para as coisas darem certo ou para as coisas darem errado. E nós podemos usar as nossas palavras muitas vezes para ferir alguém, para matar os sonhos de alguém, para roubar os projetos de alguém. Ou nós podemos usar essas palavras para trazer vida, para trazer ânimo. E a maneira que nós falamos, ela traz grandes danos para a nossa vida e para a vida de quem nós estamos falando. Quando nós estamos falando mal de alguém, aquilo vai ser projetado para a minha vida e vai ser projetado para a vida da pessoa que eu estou falando mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que nós falamos de nós mesmos e aquilo que nós falamos dos outros. Porque a Bíblia diz que guardar a boca é guardar a sua alma. Guardar as palavras que você fala é guardar a tua própria alma. Falar, sabe, você vai falar com alguém, você está com o coração ferido, você está machucado, você está entristecido, você não está no teu dia melhor. Aí você abre a tua boca para falar alguma coisa para a pessoa, você vai machucar, você vai contagiar aquela pessoa. Você vai julgar, você vai criticar, você vai, sei lá, você pode destruir o sonho de uma pessoa. Assim como as pessoas também podem destruir os nossos sonhos através de palavras. Mas nós podemos deixar todas as palavras que já foram proferidas desde o ventre da nossa mãe até agora, na cruz de Cristo. Nós temos essa autoridade para entregar toda a maldição, toda a palavra contrária que foi lançada contra as nossas vidas. Muitas vezes maldições que vêm lá do pai, vêm da mãe. Nós podemos deixar isso na cruz de Cristo. Nós podemos lançar todas as coisas que foram faladas ao nosso respeito. Mas, irmãos, a partir do momento que nós começamos a abrir a nossa boca para falar maldições, aquilo vai recair sobre a nossa vida também. Não vai adiantar nada quebrar as coisas do passado, as coisas que falaram de mim. Não vai adiantar nada nós pedirmos justiça para Deus. Faz justiça, Senhor, com aquele que está falando mal de mim, se eu também falo mal dos meus irmãos, se eu falo mal de alguém. Então a nossa boca, ela tem poder para a vida e para a morte. Amém? E queridos, vamos dar um exemplo aqui no casamento. 90% de uma conversa que começa num casamento termina em briga. Eu acho que não 90, mas uns 95. Agora vamos sentar e vamos discutir a relação. Tem que botar uns pontos nos i. Você vai sentar para conversar. E aí aquela conversa em 95, se não for 98%, vai acabar em briga. Por quê? Porque muitas vezes as nossas emoções, elas falam e a sabedoria, ela é retida. As emoções, elas falam, aquilo que você está sentindo, a tua raiva, a tua ira, a tua indignação sai para fora da tua boca. E aí o que acontece numa conversa que era para ser algo simples, que era para ser algo para resolver, acaba uma contenda, uma briga, às vezes até uma separação. Um exemplo é o casamento. Tratar as pessoas com sensibilidade. Saber ouvir os outros e falar na hora certa. Isso vai trazer para nós aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se eu souber falar, se eu souber respeitar, eu também vou ser ouvido, vou ser respeitado de alguma forma. Eu vou ser diferente. Então, a gente tem que entender que as nossas palavras, elas têm muito, muito poder. Nós temos lá na Bíblia Abigail. Quem conhece a palavra de Abigail? O marido dela era um grosseirão, um carrasco, um coração duro. Só queria brigar. Não era carinhoso com a sua esposa. Mas Abigail, ela nunca confrontou o seu marido. Ela nunca discutiu, ela nunca desrespeitou, ela nunca se levantou contra ele. Ao contrário, ela ainda foi lá, se humilhou. Ela pacificou aquela situação lá, para ele não ser morto. E eu estou contando isso, queridos, um exemplo no casamento. No nosso casamento, a gente tem que tentar pacificar as coisas com as nossas palavras.
Imagina se ela tivesse ido lá para o rei Davi e dizer: olha, rei, mata ele porque ele merece morrer. Não, ela foi lá e disse: perdoa os pecados dele. Tende misericórdia, meu rei, da vida do meu esposo. Mesmo que ele seja um grosseirão, que ele não me respeite, não fale direito comigo. Mas ela foi uma mulher pacificadora. Por quê? Porque ela estava cheia de Deus. É só um exemplo que eu quero trazer aqui para mim poder entrar na palavra, amém? E ali em Provérbios, nós vamos ler todo o livro de Provérbios. O Provérbios ali vai falar sobre a mulher virtuosa, a mulher, né, que tem sabedoria para falar. Queridos, a mulher aqui de Provérbios, nós podemos dizer que é a esposa, mas nós também podemos dizer que é a noiva, que é a igreja do Senhor. E ela era uma mulher perfeita, uma igreja, vamos botar a igreja perfeita, que não tinha falta de nada, sabe? Era completa. Por quê? Porque ela não se preenchia com o seu marido, não se preenchia com seus filhos, não se preenchia com, eu estou dando um exemplo, com as pessoas da igreja, ela não se preenchia com nenhuma pessoa ao redor. Ela se preenchia do Espírito Santo de Deus. Ela se preenchia do próprio Jesus. Por isso que ela era tão perfeita, por isso que ela não gritava, por isso que ela não reclamava, por isso que ela não brigava. Para você entender isso, você tem que ler todo o livro de Provérbios. Queridos, a gente, quando está cheio de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, normalmente a gente vai falar coisas do Espírito. Normalmente a gente vai falar coisas de Deus. Mas agora, quando nós estamos vazios ou quando nós estamos rasos da presença do Espírito Santo, quando nós não temos intimidade com Deus, da nossa boca só vão sair palavras tortas, palavras que machucam, palavras que confrontam os outros, palavras que causam discussão. Por isso que é muito importante, principalmente num relacionamento e num casamento, relacionamento com colegas de trabalho, com igreja também, entender que a gente precisa ser o sal e a luz dessa terra. E o sal e a luz fazem o quê? Tem palavras doces, palavras amigáveis. Irmãos, tem gente que gosta de provocar os outros com palavras. Esses tempos atrás, a gente foi no mercado e tinha um rapaz lá passando mercadoria na nossa frente. Nós estávamos na fila do supermercado. E aí aquele rapaz foi passar as coisas e ficou 2 bandejinhas de iogurte para trás. E a moça do caixa pediu: esse iogurte é teu. E ele fingiu que não escutou, sabe? Ignorou o que ela falou, fez uma cara de deboche. A mulher não entendeu nada, achou que esse iogurte fosse nosso, deixou ali. E o homem deixou ela passar o cartão, a moça passou as compras, aquele iogurte ficou. Quando ela terminou e finalizou a compra, que ela entregou a notinha para ele, ele encheu a boca e encheu a mulher de coisa. Tu não tá vendo? Esse iogurte aqui é meu também, por que tu não passou? Entende? Acabou com o dia da mulher. A gente vê assim que o semblante dela já mudou, ela já não conseguiu mais atender direito. Por quê? Porque provavelmente aquele homem, ele estava cheio das coisas do mundo, cheio da ira, cheio do ódio. E às vezes uma palavra que nós lançamos na vida de uma pessoa, seja na frente ou pelas costas da pessoa, gera um peso tremendo contra a vida da pessoa. A gente sabe que quando tem alguém falando mal da gente, o Espírito Santo revela, a gente sabe o peso que a gente carrega. Então por isso que a gente tem que cuidar. Porque, queridos, casais se separam por causa de palavras mal colocadas. Casais se separam muitas vezes por palavras que não são ditas. Olha a importância da palavra. Você tem que saber o que você vai falar, quando você vai falar, e também não pode ficar sem falar, porque senão também gera conflito. É impressionante como as palavras elas destroem e como as palavras trazem vida. Num casamento, dando mais um exemplo, a mulher, briga, fala, e é uma característica nossa. Amém? Quando nós estamos com carnalidade, quando nós somos do Espírito, nós não somos mais assim, amém? Nós somos controladas. Irmãs, e aí o marido fica quieto e não fala nada, mas naquele momento ele tinha que falar alguma coisa, e aí aquilo ali já vira uma bola de neve dentro de casa de novo.
Porque as palavras, elas têm que saber ser colocadas. E quem é que ensina isso para nós é o Espírito Santo, é ser cheio da presença, é ter intimidade com Deus, porque Ele vai nos ensinando, Ele vai nos limpando, Ele vai purificando as nossas palavras. Sabe, amados, os filhos, outra coisa. Estou falando aqui, tem pessoas talvez que aqui não tenham filhos, mas são filhos. Uma palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida, do teu pai, da tua mãe, ou uma palavra que os pais lançam contra os filhos. A gente vê muito, sabe, os pais dizendo assim, ó: ah, você nunca vai conseguir. Você é um preguiçoso. Você não presta para nada. Palavras duras, sabe? Tu é um irritante. Que criança mais chata. O que eu fiz para te merecer? É duro ouvir isso de um pai e de uma mãe. Sabe, chama de insuportável, seu moleque. Se as pessoas soubessem a tradução de moleque, é um demônio. Maloque é um demônio. Sabe, isso aí são tudo invocações, são palavras de maldições que são lançadas na vida da criança. E o que acontece depois na vida dessa criança, na adolescência? Um exemplo, entra para o tráfico, não são todos os casos, mas aí não vai bem no trabalho, não consegue ficar no emprego, não consegue ficar casado, casa 2, 3, 4 vezes, Por quê? Porque lá na infância foi lançado palavras: você não vai ser nada, você não vai conseguir, você é um imprestável. Palavras de maldição que são lançadas, e o diabo não perde tempo, porque ele cata essas palavras e ele investe na vida da criança, ele investe na vida do jovem. E aí, queridos, a gente vê uma geração corrompida. Às vezes os filhos estão cheios de problemas, eles precisam só de uma palavra, de um carinho do pai e da mãe. O que os pais fazem? Sai pra lá, para de me atrapalhar, Pega o celular para não me incomodar. Isso são palavras pesadas. E as palavras, elas terminam com uma família. As palavras, elas terminam com um casamento. As palavras terminam com uma geração, com os filhos. As palavras, elas fazem as pessoas perderem tanta coisa, irmãos, na vida. Perdem empregos, perdem oportunidades, sabe? Os ministérios são travados por causa das palavras. Deus deu um ministério genuíno para a pessoa. E a pessoa está sempre: eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não sou capaz, meu Deus, São palavras que você lança contra o teu ministério. Aí uma coisa que devia estar fluindo fica travada. Por quê? Porque as palavras, o diabo não brinca, ele pega as palavras e ele usa contra a tua vida. Por isso que a gente tem que entender que mesmo eu sei que eu tenho limitações e eu não sou capaz, mas eu tenho um Deus que me capacita. E aí entra a questão de nós termos intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque quando nós temos intimidade, irmãos, a gente não vai lançar esse tipo de palavra contra a nossa vida, e muito menos contra a nossa família. Sabe, queridos, a maioria dos nossos problemas, a maioria de situações desconfortáveis, de lutas que talvez você esteja passando hoje, talvez foram causadas por palavras. Se você analisar como é o teu vocabulário, não adianta na igreja, glória a Deus, aleluia, Senhor, eu te adoro, e em casa, sabe? É uma boca suja. A gente precisa analisar o que é que a gente está falando de nós mesmos, o que é que a gente está profetizando sobre a nossa casa, o que você está profetizando sobre a tua vida financeira, o que você está profetizando sobre a tua saúde. Profetizar vitória, profetizar bênção, porque as nossas palavras, elas têm poder para trazer vida, para trazer luz. É a Bíblia que diz isso, é a palavra de Deus que fala isso. Então, se você começar a mudar o teu pensamento e mudar as palavras que você está falando, querido, experimenta fazer um jejum de, 21 dias, 40 dias ou 3 dias que seja, sem falar uma palavra torta contra a tua vida e contra a vida dos outros, sem falar mal de ninguém. Experimenta fazer isso. Chega nos 40 dias lá sem falar uma palavra torta para ver. É quase impossível, mas é possível para aquele que busca a presença do Espírito Santo. E olha que esse jejum, irmãos, eu creio que é uma bênção, hein?
Diz que esse jejum aí, eu acho que traz bastante resposta para a nossa vida, amém? Irmãos, uma coisa que nós costumamos fazer com a nossa boca, reclamar e murmurar. A gente parece que o ser humano é campeão em reclamar, né? O povo de Israel estava lá no Egito, no deserto lá, e por causa da reclamação, por causa da murmuração, 40 dias se passaram para 40 anos. Eles passaram o tempo todo reclamando, murmurando das coisas que Deus fazia. Eles queriam coisas grandes, eles queriam milagres, eles queriam ver a glória de Deus, e eles viram tudo isso. Mas eles ficavam reclamando porque nunca estavam satisfeitos. Eles não conseguiam olhar para as coisas boas e olhavam só para as coisas ruins. Sabe aquele povo que só vê problema, que só vê dificuldade, que só vê dor, que só vê cansaço, que só vê a mesmice? Era esse povo que reclamava o tempo todo, e de vez ficarem 40 dias, eles ficaram 40 anos. E outra coisa, eles não entraram na terra prometida. Eles não entraram por causa da reclamação, por causa da murmuração. Sabe, e quando nós reclamamos ou murmuramos de alguma coisa que Deus nos dá, queridos, aquela situação, ela não vai para frente. As coisas, elas não fluem quando nós temos uma boca murmuradora, uma boca reclamadora. Porque as bênçãos de Deus, elas são travadas nos céus. E elas não descem sobre a nossa vida quando nós não temos um coração grato a Deus. Tem pouco, agradece a Deus por aquele pouco. Tem muito, agradece a Deus por aquele muito. Não tem nada, querido, agradece porque você vai ter. E eu duvido que não tenha nada. Duvido que não tenha nada. Porque se tu tem a presença de Deus, tem tudo. E nós temos muito mais, sabe, queridos? E então nós temos que entender que tem coisa na nossa vida que não está bem. Tem coisas que não está dando certo. Tem coisas que não estão fluindo de acordo como deveria. Tem coisas que não estão rompendo como deveriam. Porque as nossas palavras não são palavras abençoadoras. Se você tiver que ficar 2, 3, 10 anos profetizando bênção sobre aquela situação, profetiza, porque um dia vai acontecer. Agora, uma palavra de maldição que você lança dizendo não vai dar certo, não vai dar, querido, tudo desaba, tudo vai para baixo, os problemas pioram, as dificuldades pioram. Sabe, nós temos que entender, no meio de uma dificuldade, o que Deus, Ele quer nos ensinar. E talvez Deus, Ele queira trazer sobre nós uma cura de algo mais profundo. Talvez Ele quer nos curar de algo tão profundo, porque a Bíblia diz aqui, onde nós lemos ali, que as palavras, elas são águas profundas, são coisas profundas. Então talvez Deus, Ele queira trazer palavras, que ele queira trazer uma cura muito mais profunda que nós imaginamos. Nós achamos que está tudo certo, que o diabo está se levantando, queridos, mas às vezes não é o diabo que se levanta contra você, é você mesmo, que profetiza coisa ruim, que traz pensamentos negativos sobre você mesmo. Sabe, será que no meio de uma dificuldade Deus não está querendo moldar o nosso caráter? Será que Deus não está querendo mudar o meu caráter? Ou será que eu não estou colhendo algo que eu plantei lá atrás? Será que eu não estou colhendo hoje as palavras que eu lancei há uns dias atrás? Será que as coisas não estão em ruína na minha vida por causa das palavras que eu falei, das maldições que eu lancei? Então a gente precisa mudar o nosso vocabulário, porque a gente não é mais do mundo. O mundo, qualquer coisinha, abre a boca e fala palavra suja, fala um monte de palavrão, sabe? Ah, isso aqui não deu certo, vou fazer outra coisa e ponto final. Mas nós não somos assim. Nós temos que ser o sal e a luz da terra, e o sal e a luz faz o que? A diferença. A diferença na vida de um cristão é a boca para mudar a situação, sabe? Então, às vezes a gente ora, a gente clama, a gente suplica a Deus, né, por muitas coisas, por muitos milagres. Irmãos, quantos aqui já não jejuaram, já não oraram para receber o milagre de Deus? A gente clama, Senhor, eu quero um milagre, eu quero uma bênção. Mas, querido, aí quando Deus, Ele dá a bênção, a pessoa reclama. O povo lá de Israel
Ele pediu, eu quero um alimento, Senhor, a gente está com fome, a gente quer comer. Eles clamaram, aí Moisés orou, Deus enviou o maná, eles se alegraram, eles ficaram felizes com aquele maná, né? De primeiro momento eles gostaram, acharam aquilo incrível, se alimentaram, mas daqui poucos dias o povo estava reclamando. Ai, nós não aguentamos mais comer a mesma coisa, todo dia esse maná. Aí eles queriam carne. Eles não eram gratos àquilo que Deus estava dando. E às vezes a gente também é assim. Quer ver? Ora, Deus, eu quero uma casa maior. Eu quero me mudar, eu quero sair desse porão, quero ir morar numa casa grande, seja ela própria ou de aluguel. Quero uma casa maior, né, que tenha tantos quartos, tenha sala, tenha cozinha. Aí Deus, ele dá a casa para você. Passa poucos dias. Vai lá conversar com um irmão, ou com uma vizinha, ou com um parente. Meu Deus, ai, tem tanta coisa para limpar naquela casa, aquela casa é tão grande, eu não venço o meu serviço. Irmão, ou tu quer a bênção, ou tu vai reclamar. Ou tu quer uma casa grande para limpar, ou tu fica com uma casa pequena e não limpa. Porque a gente é ingrato com Deus, a gente quer as coisas e a gente reclama. A gente pede para Deus, sabe? Senhor, me dá um carro novo, não quero um carro zero, quero um carro do ano. Aí Deus dá o carro. Chega na hora de pagar o IPVA, meu Deus do céu, tem IPVA para pagar, tem que parcelar, tem que... Querido, agradece a Deus pelo carro, agradece a Deus pelas condições que Ele vai te dar para pagar aquele IPVA. Sabe, o ser humano, a gente é assim, não é? A gente pede as coisas para Deus, aí quando Deus dá. O ministério também é a mesma coisa. A gente quer pregar, a gente quer louvar. Aí quando vem aquela batalha, ai Senhor, por que estou passando por isso? É exemplos que eu estou dando, irmãos, mas é a realidade da nossa vida. É a mesma coisa no emprego. Deus abre uma porta de emprego. Deus, eu quero um emprego bom, eu quero um emprego melhor, eu quero, sabe, ganhar mais. Aí Deus vai lá, abre a porta, te dá tudo o que você pede. Aí você começa a falar mal do chefe, começa a falar mal do patrão, começa a falar mal dos colegas. Ai, é muito trabalho, não gostei do horário, não gostei disso, não gostei daquilo. Ai, até o cheiro lá da empresa me incomoda. Aí, irmãos, a gente tem que entender, sabe, a gente quer o milagre e quer, sabe, tudo que vem junto com o milagre, ou a gente vai passar o tempo todo no deserto reclamando, murmurando, reclamando e murmurando. Sabe, irmãos, a gente tem que ter um coração grato, a gente tem que ter um coração feliz. Vocês não sabem a alegria que dá no nosso coração, às vezes, de estar morando dentro da casa do Senhor, na igreja. No começo, né? Eu tinha um sonho de ter casa, de ter um apartamento. Hoje já não me faz, não, sabe, porque eu aprendi a agradecer a Deus aquilo que eu tenho. Eu tenho isso, é isso, sabe? Eu sou feliz com isso. Agora, se eu começar a reclamar, murmurar, a minha vida vai virar em derrota, vai virar em depressão, vai virar em, sabe? Eu vou começar a contagiar as pessoas que estão ao meu redor com as coisas ruins. E Deus, Ele não quer que nós viemos ter uma vida de derrota, e às vezes a gente chama a derrota para a nossa vida. Outra coisa que a gente usa a nossa boca, que a gente tem que tomar muito cuidado, é fazer fofoca, é falar mal dos outros. Deus não gosta disso, isso é pecado. E às vezes a gente vê o maior erro, a maior dificuldade do cristão, não estou falando de vocês, irmãos, mas estou falando no geral, é falar mal, é criticar. Sabe, é criticar o pecado do outro, é criticar as falhas do outro, é criticar porque o irmão fez assim, se fosse eu faria desse jeito, seria melhor se eu fizesse. Irmão, a gente não está numa igreja para criticar, para falar mal. A gente está numa igreja para ser tratado e não tratar a vida do outro. Eu sou pastora, eu ajudo pessoas, eu tento tratar pessoas, mas eu também preciso ser tratada, eu preciso me colocar na minha posição. Se eu começar a ver o erro, falar mal, fazer fofoca, sabe? Fazer grupinho para falar mal dos outros, eu não posso me considerar uma filha eu não posso me considerar uma filha de Deus que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita num lugar assim. E às vezes o falar mal do irmão, sabe? Sai do culto, chega em casa, olha, tu viu fulano lá assim, ó, não gostei. Irmão, não interessa se tu tá falando na igreja ou tu tá falando lá na tua casa ou no teu trabalho. As palavras são pesadas. As palavras, elas têm uma consequência sobre a vida. Sabe, a gente tem que parar de julgar, parar de usar a nossa boca para julgar o próximo e ajudar mais. Sabe, fazer a diferença na vida das pessoas
com palavras de bom dia, te amo, Jesus te ama. Sabe, essa pregação é uma pregação bem simples, mas são coisas que às vezes se perdem no meio do nosso caminho. São coisas que não deixam a nossa vida fluir. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 14, que cada um prestará conta de si mesmo. Eu vou prestar conta de mim, dos meus atos, das minhas atitudes, e cada um de vocês vai prestar conta daquilo que vocês falam, daquilo que nós falamos. Então a gente tem que cuidar muito para não abrir a boca para julgar o próximo. A gente tem que cuidar muito no que a gente está falando dentro da nossa casa, com o marido, com a esposa. O que ambiente que está se tornando ali, sabe? Quando você senta para tomar um café, senta para almoçar e começa só a falar mal dos outros, né? Seja com irmãos da igreja ou falando do teu trabalho, a gente tem que criar um ambiente diferente. A gente tem que usar palavras diferentes. Sabe, queridos, nós falamos muito dos problemas, das dificuldades. Quando você chega perto de um irmão, aí o irmão diz: irmão, como é que tu tá? Tô na luta, tô na guerra, tô na batalha. Você tem dito: irmão, eu tô agre para contar a derrota. E aí a nossa vida se torna uma derrota e está no momento que a gente precisa, sabe, tá na batalha, mas está tudo bem porque Deus está comigo. Tô na luta, mas Deus está me dando vitória. Olhar para aquilo que Deus já fez, aquilo que você já conquistou, olhar para aquilo que você pode conquistar e parar de olhar para as coisas que estão, sabe, que nem são tão difíceis. Que a gente que faz uma bola de neve, a gente que faz uma tempestade num copo de água muitas vezes, porque a gente fica puxando o problema, fica absorvendo dor, fica, sabe, luta em cima de luta, meu Deus do céu. A gente tem que usar a nossa boca para abençoar a nossa vida. Tá difícil, mas eu vou vencer. Tá difícil, mas eu vou conseguir, eu não vou parar no meio do caminho, Deus é comigo. Sabe, olhar para aquilo que Deus te deu. A tua família pode não ser a família que você sonha, mas Deus pode restituir. Começar a olhar para aquilo que Deus pode fazer. E aí, quando a gente muda os pensamentos e as nossas palavras, a nossa vida muda. Isso é sério, isso é verdade. Quando a gente muda a nossa maneira de pensar, de falar dos outros, quando a gente começa a se colocar no lugar dos outros, a nossa vida começa a mudar. Começa a ter um rumo diferente. Irmãos, antes de encerrar, eu sei que a hora passa, mas eu quero concluir essa palavra, porque foi algo direcionado pelo Espírito Santo. Outra coisa, a gente tem que cuidar para não influenciar quem está do nosso lado, ou ser influenciado por aqueles que estão do nosso lado. Porque uma pessoa que está em derrota, uma pessoa que está cheio de problema, cheio de dificuldade, ela vai influenciar aquele que está do lado. Então cuida quando uma pessoa chegar do teu lado, sabe, às vezes para conversar, você despeja tudo. Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal lá do irmão que te machucou, fala mal daquele que falou mal de você, começa a jogar tudo. Tem pessoas que conseguem entender o teu estado, né? Eu consigo entender perfeitamente quando alguém vem desabafar e falar mal de alguém. Mas tem gente que não entende. E aí acaba entrando na mesma onda. Não, é verdade, olha só, o fulano lá é assim mesmo. Não dá. Daí já vira uma panelinha. Entende? Então a gente tem que cuidar para não influenciar as pessoas com aquilo que está de negativo na nossa vida. E pedir para o Espírito Santo tirar as coisas negativas da nossa vida. Para colocar a essência dele, para colocar o amor dele. E isso só se encontra na intimidade. Colocar tudo para Deus. Senhor, olha, a pessoa falou tal coisa para mim, eu não gosto do jeito dessa pessoa. Coloca para Deus, Ele vai falar contigo, Ele vai te instruir, Ele vai fazer você se arrepender. Agora não fique falando, lançando palavras ao vento, porque isso gera peso, isso gera morte sobre a vida. Isso é sério, irmãos. Tem gente que está numa vida derrotada porque só consegue enxergar o problema e o defeito dos outros. Outra coisa que nós temos que cuidar com as nossas palavras: cuide para quem você conta os teus projetos, cuida para quem você conta os teus sonhos, cuida para quem você abre a tua vida, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Tem pessoas que vão ser instruídas por Deus para te ajudar. Agora tem pessoas que vão te levar para um lugar de derrota.
que vão te desanimar. E a partir do momento que você abriu a tua vida para alguém, aquela pessoa ela tem poder para te invejar. Ela tem poder para falar mal de você. Ela tem poder para te rebaixar, porque você abriu a porta da tua vida para ela. Então cuide para quem você fala da tua vida. Não tem problema nenhum você pedir ajuda. Você tem pessoas que você confia, que você precisa conversar. Você também não vai ficar com o pé atrás com todo mundo. Mas cuida para não chegar num ambiente e dizer, olha, minha casa está assim, meu casamento está assim. Abre tudo, sabe, irmãos? Aí aquela pessoa vem, ponto, agora eu consegui. Agora eu vou invejar, agora eu vou falar, agora eu vou colocar essa pessoa para baixo, porque ela está sendo usada pelo diabo. Então a gente tem que prestar muita atenção e ter cuidado para quem a gente conta os sonhos, para quem a gente conta os nossos objetivos. Cuide em quem você confia, cuide para quem você fala, porque as nossas palavras elas são carregadas. As nossas palavras elas são carregadas com uma energia que abrem e fecham portas. Essa energia tem poder para abrir, para fechar portas, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Então a gente precisa cuidar, irmãos, e pedir sempre para Deus. São frases que estão na Bíblia. Pedir para que Deus purifique o nosso falar. Pedir para que Deus, Ele refreie a nossa língua. Senhor, refreia a minha língua. Coloca um guarda na minha boca. Não deixa eu abrir a minha boca para falar certas coisas. Sabe? E usar a nossa boca para abençoar e para curar as pessoas, que foi para isso que Jesus nos deu a nossa boca. Amém? Fora disso são coisas do diabo. Então pede para Deus te ajudar, pede para o Espírito Santo instruir. Porque nós somos falhos, irmãos, e não dá para dizer que a gente é perfeito e não fala nada torto. A gente fala. Só que a gente tem que começar a prestar atenção. E ontem à noite eu nem ia pregar, era o Jacir que ia pregar, o pastor que ia pregar hoje. E aí eu fui ali ler uma passagem da Bíblia e o Espírito Santo começou a falar, e eu fui anotando algumas coisas e fui lendo algumas coisas e eu disse, bom, eu tenho uma pregação. Ele disse, então prega. Amém? Queridos, a importância das nossas palavras. A nossa boca, ela é uma brecha para o diabo entrar e destruir a nossa vida. Aquilo que nós falamos em secreto, que a gente acha que ninguém está escutando, Deus e o diabo escutam. Eles estão... Deus e o diabo. E aí o diabo vai lá e pede permissão. Senhor, eu posso tocar lá no teu filho lá? Deus diz, não pode. Tá, mas ele está falando mal do outro, ele está fazendo fofoca. Ele está se amaldiçoando. Aí Deus diz, vai porque tu tem uma porta de legalidade. Aí o diabo vai e faz uma bagunça. A gente tem que cuidar. As nossas palavras, elas determinam bênçãos e maldições sobre gerações. Não é só a nossa vida, mas é gerações futuras. Mesmo que o teu filho esteja no mundo, nas drogas, na prostituição, rebelde, desobediente, não consiga fazer as coisas direito, abençoa e incentiva ele. Irmãos, o meu filho, vocês conhecem o Davi, né? Tem 9 anos. E ele era muito inseguro. E ele começava a dizer, mãe, eu não consigo fazer tal coisa. Não, ele começou a fazer artesanato em casa. Eu não consigo. E eu disse, muda as tuas palavras, Davi, tu consegue. E a partir de que ele começou a dizer, ele estava lá assim, estressado porque não dava certo, mas ele dizia, mas eu consigo, em nome de Jesus, irmãos. Hoje ele faz assim, com a maior facilidade. O poder das palavras desde pequeno, sabe, incentivar. E hoje ele chega na escola, a professora pergunta, o que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser um arquiteto. Por quê? Porque eu sei fazer. Então são palavras que sabe, que vão incentivando. E é isso que nós temos que fazer nessa geração. E na nossa vida também. Nunca diga você não consegue, você não pode. Porque você pode e consegue todas as coisas. As tuas palavras definem o teu futuro. As tuas palavras definem a tua vida financeira também. Amém? Definem a tua saúde. Definem a tua vida com Deus. Sabe, as pessoas dizem, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, não consigo ficar 1 hora na presença de Deus. Começa a dizer, eu vou conseguir ficar 1 hora agora em nome de Jesus. Sabe? Fica. E aí você vai conseguir vencer. O poder das palavras.
Amém, queridos? Glória a Deus. Vou pedir para vocês se colocarem de pé. Vamos estar fazendo a segunda parte do culto. Amém. Vamos abrir a palavra lá em Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, 21. Amém? O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Só esse versículo. Queridos, não preciso falar muito, né? Esse versículo fala tudo. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Você sendo fiel no pouco com Deus, no pouco que você tem, Deus ele vai multiplicar. Você sendo fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Não é eu que estou falando, não é uma promessa minha, é uma promessa de Deus sobre a tua vida. Ser fiel no pouco que você tem, que Deus vai te colocar no muito. A fidelidade com Deus, ela traz honra sobre a tua vida. Irmãos, não é que eu vou ser fiel hoje, amanhã já vai chover bênção na minha vida. Deus vai testar a nossa fidelidade muitas vezes. Deus ele vai testar o teu coração, aonde está o teu coração. E se você for fiel naquele pouco, Deus ele vai te colocar no muito. E a palavra ainda diz que ele vai fazer você se alegrar. Se sente com ele e se alegre. Você vai se alegrar com tudo aquilo que Deus vai derramar sobre a tua vida. E eu quero que nessa noite você pegue na tua mão a tua oferta, o teu dízimo, aquilo que você trouxe para Deus. E que hoje você que está em casa também, você que quer ofertar, dizimar, né? Nós temos aí o Pix, você pode ofertar aí na conta em nome de Jesus. Mas hoje eu quero que você pegue algo para Deus pela tua fidelidade. Se você não consegue ser fiel com Deus, diga: Senhor, eu preciso ser fiel contigo, me ajuda. Quero que você faça uma prova de fogo. Não estou falando que você precisa dar tudo que você tem. Não estou falando isso, é o Espírito Santo que fala. Mas que você diga: Senhor, eu vou dar esse valor hoje. Mas eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero uma transformação na minha vida. E Deus ele vai te abençoar. Só que lembre, tem momentos na tua vida que Deus vai testar aonde está o teu coração. Aonde está a tua fidelidade. Se a tua fidelidade e a tua fé estão nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, ou estão nas coisas do reino. Então seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Amém? É uma palavra profética. No muito Deus irá te colocar. E quando Deus fala do muito, não é só uma questão financeira, mas é o muito da saúde abundante, é o muito dos celeiros transbordantes, é o muito de você ter para abençoar a vida de outras pessoas, é o muito de você ter uma família alegre na presença de Deus. Amém? Então pegue na tua mão a tua oferta, o teu dízimo, aquilo que você tem para Deus. Irmãos, eu quero dizer algo como testemunho da minha vida e do meu esposo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Tem momentos na nossa vida que parece que a gente vai remando e as coisas não fluem. Mas se a gente é fiel no pouco, um dia Deus ele coloca a gente no muito. E cada dia a gente tem visto a mão de Deus sobre a nossa vida, em cada detalhe. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, seja fiel no pouco, que Deus ele vai te colocar no muito.
que os teus celeiros eles vão transbordar, que o teu salário ele vai aumentar, que as tuas finanças elas vão dobrar e que a prosperidade dos céus virá sobre a tua vida e sobre a tua casa, e não só sobre a tua vida, mas sobre toda a tua geração. As bênçãos dos céus virão sobre a tua geração. E a semente que você planta, você não vai colher só para você, os teus filhos vão colher, os teus netos vão colher, os teus bisnetos vão colher, tudo aquilo que você planta. Então entenda, talvez você não esteja hoje plantando para você, você esteja plantando para a tua geração. Amém? Quando eu entendi isso, eu comecei a semear para a vida do meu filho. E é isso que nós temos que fazer. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós colocamos aqui a vida de cada dizimista, de cada ofertante. Colocamos aqui, meu Deus, cada semente diante a tua presença, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender toda a incredulidade, toda a dúvida. Meu Deus, nós queremos, Pai, ser um povo que te adora em espírito e em verdade, Pai. Nós queremos estar apegados nas coisas do reino, do espírito, Pai. E que tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, não prevaleça. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, liberar uma palavra sobre a tua igreja, sobre aqueles que estão, Senhor, na sua casa, que assim, Pai, como o Senhor tem prosperado este ministério, o Senhor derramará prosperidade sobre a vida de cada um, Senhor. Aquele que tem, aquele que não tem também, ele será abençoado pelas tuas mãos, porque, Senhor, nós não servimos um Deus pobre, nós servimos um Deus que é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Irmãos, traga aqui o teu dízimo, a tua oferta, porque Deus vai fazer um milagre. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, irmã. E tem gente que vai contemplar. Deus te abençoe, o milagre de Deus ainda hoje. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmã Clarice, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Venham para frente, irmãos, vamos orar. Em nome de Jesus. Venham para frente, irmãos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que o mundo aí fora está passando por uma tribulação. E nós, como intercessores dessa nação, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos levantar nessa terra como guerreiros de Deus. Então você que está prostrado e está desanimado nessa noite, eu digo para você, entrega os teus problemas na cruz de Jesus agora. Comece a falar com Ele, porque quem vai fazer o milagre, querido, não é esse. Se você esperar algo de mim ou do pastor, não vai acontecer nada. Nós somos só servos. Mas quem vai fazer um milagre na tua vida é Deus. Então nesse momento eu quero que você comece a interceder agora, para que Deus abra o céu sobre a tua vida, sobre este lugar. Para que Deus abra os céus aí na tua casa, você que está online conosco. E para que a presença do Pai comece a reinar agora. Que os problemas eles comecem a sair. Que as enfermidades comecem a sair agora da tua casa, do teu lar. Que a presença do Espírito de Deus agora comece a pairar sobre a tua vida. E que a unção ela comece a encher e transbordar. Todo aquele que está desanimado e cansado, comece a receber o renovo de Deus. Comece a receber a alegria do Espírito. De repente, o céu se abre e a glória desce, e a glória desce. De repente, feche teus olhos e busca Ele. o som do céu Busque a presença dEle. invade a terra, Porque é de repente que os céus se abrem. É de repente que o céu se abre e a glória do Senhor ela desce. Pede para Ele fazer mais uma vez na tua vida.
Eu não sei da forma que você vivia antes e da forma que você está vivendo agora e a forma que você quer viver, mas saiba que Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Saiba que Deus tem algo maravilhoso para você. Saiba que Deus tem algo glorioso para você. E se você quiser nessa noite, basta você clamar a Ele, basta você pedir a Ele, porque de repente as coisas elas começam a se movimentarem a teu favor, as coisas elas começam a acontecer, o sobrenatural de Deus começa a se movimentar na tua vida e você começa a vivenciar as coisas divinas, as coisas do reino, as coisas de Deus. E se você quiser nessa noite, então chame a atenção do Todo-Poderoso para a tua vida, chama a atenção daquele que é, aquele que faz, aquele que pode, aquele que faz todas as coisas, aquele que pode mudar a tua vida, aquele que pode transformar o momento a qual você está vivendo. Ei, se você quiser desse Deus nessa noite, é esse Evangelho, é esse Jesus que eu te ofereço nessa noite, é o Jesus Cristo de Nazaré, é esse Jesus que eu te ofereço nessa noite, é Ele que pode mudar a tua vida, é Ele que pode restaurar a tua vida. Senhor, começa a tocar Espírito Santo, começa a ministrar Espírito Santo sobre esse ambiente, começa a elevar o nível da tua glória, começa a elevar o nível do teu poder, da tua Shekinah sobre esse lugar. Libera, Senhor, libera, 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 libera. Senhor Jesus, Senhor Jesus, desça sobre esse lugar, vai tocando com teu poder, vai tocando com teu poder, vai liberando, vai liberando. Toque o Senhor, fortalece a vida do teu filho, fortalece a fé, Senhor. Dá-lhe, Senhor Deus, uma fé sobrenatural, que ele comece a vivenciar, Senhor Deus, verdadeiramente as coisas do reino, as coisas que prometeste a ele, em nome de Jesus, que comecem a acontecer agora. Ora bandara mandara basse, era mandar suriandara, suribiastariandara. Libera do teu poder, Espírito Santo. Aumenta o nível da fé desse irmão, Senhor Jesus. Aumenta a fé desse irmão. Dá uma fé sobrenatural. Dá uma fé que move montanha. Dá uma fé que faz com que ele veja. Uma fé que faça com que ele viva. Que ele contemple as coisas ganhas, as coisas prometidas para ele. Toque o Senhor, que ele saia daqui um novo homem, que ele saia daqui diferente, que ele saia daqui com a chama ardendo no seu coração. Toque o Senhor, toque o Senhor, toque o Senhor, toque o. Ora mandar nós queremos entrar no ambiente da tua glória, nós queremos entrar no ambiente da adoração. Encontrar contigo, se outra vez achar. Ora mandar andará. Deixa o Senhor te tocar, querida. Deixa o Senhor te instruir. Não resista a Ele. Você precisa andar pelo Espírito. Deixa Ele te ensinar a andar. Deixa Ele te ensinar. Para de lutar contra. Para de andar contra a correnteza. Deixa o Senhor Jesus mudar a tua vida. Deixa o Senhor Jesus arrancar o que deve ser arrancado. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Tem restaurações. O Senhor quer fazer restaurações. Ramanararaban, soramandararaban.
Senhor, libera, Senhor, sobre a vida do Arnildo. Libera, Senhor Deus, aumenta o nível da sua fé. Aumenta, Senhor Deus, o nível da sua fé. Que ele possa, Pai amado, em nome de Jesus, declarar, Senhor Deus, e que coisas comecem a acontecer. Senhor, aumenta, Senhor Jesus. Toque-o. Não te preocupa, querido. Não te preocupa. Sabe, querido, apenas confie no Senhor. Coisas vêm e coisas vão. Mas a palavra do Senhor, ela vem e permanece. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo há um propósito, tudo há um objetivo. Mas entenda, querido, que quando o Senhor levanta um homem, quando o Senhor ele escolhe um homem, quando ele levanta um homem nessa terra, é porque ele quer que faça a diferença. Ei, querido, não te preocupa não. Não te preocupa com as coisas. Não te preocupa com as coisas desta terra. Não te preocupa com as coisas deste mundo. Te preocupa com as coisas do reino, porque o propósito está lá. O propósito está lá. Ei, querido, se um dia o Senhor te chamou, e Ele te deu uma palavra, que através da tua vida pessoas seriam tocadas, através da tua vida pessoas seriam alcançadas. Ei, é porque vai acontecer. É porque vai acontecer, sim. Senhor Jesus, enche. Espírito Santo, enche com teu fogo. Transborda. Seja cheio. Mais. Receba mais. Ora basuria darase. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória. Está entendendo? Você está entendendo o que o Senhor está te falando nessa noite? Exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória. É lá que você tem que estar. É lá que o Senhor te quer de volta. É lá no ambiente que Ele te quer, no íntimo. É no íntimo que Ele te quer de volta. Toque a Senhor. Toque a Espírito. Toque a Espírito Santo. Traga, restaura. Senhor Jesus, restaura. Toque a mais. Aumenta, Senhor Deus, essa unção sobre ela. Vem com teu fogo. Traga renovo. Aumenta mais essa unção. Sim, receba mais. Isso, vai falando. O Espírito Santo, ele quer te encher por completa. O Espírito Santo quer te tomar por completa. Sim. Receba mais. Receba renovo. Receba. Receba mais. Não deixe coisas roubar a atenção.
Não deixe coisas tirar a tua atenção. Não deixe coisas tirar a tua atenção. Rabandararabaxerebere, bandararabaço. Você sabe da forma que o Senhor... Você sabe qual é a forma que o Senhor te chamou. Você sabe de qual é a forma que o Senhor te quer. Querida, não olhe. Compreenda que não é pelo que os olhos veem. Aquilo que os olhos veem, eles não vão... Eles somente são atraentes. As coisas são atraentes. Mas compreenda, querido, que a vontade perfeita, a vontade, ela tem que estar no Senhor, porque a vontade boa, perfeita, agradável é a do Senhor. Você precisa estar nessa perfeita vontade. O Senhor quer te colocar na perfeita vontade. Não ande, não olhe para as coisas. Essas coisas são passageiras. Essas coisas vão ficar. Olhe para Ele, Daiane. Olhe para Ele. Toque, Senhor, toque. Pense, Senhor Deus, toque com o Teu Espírito Santo. Receba. Você que está na sua casa, você que está aí na sua casa, seja tocado pelo poder de Deus, seja tocado pela unção do Espírito Santo, seja ministrado nesse momento. Eu libero sobre você dessa unção, eu libero sobre você desse poder. Seja tocado nesse momento, seja renovado pelo poder do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, aonde você estiver nesse momento, seja tocado agora, seja ministrado agora, seja renovado, seja cheio do poder de Deus, seja cheio da unção de Deus, seja tocado pelo poder de Deus sobre você agora. Tem um Marcos que está nos acompanhando aí. Se tem algum Marcos que está nos acompanhando aí, ou se alguém tem na família um homem chamado Marcos, o Senhor está trazendo alinhamento sobre a vida deste homem, está trazendo um tempo novo sobre a vida dele. Eu vejo caminhos tortos, caminhos que vão para vários lados, que pegam várias direções, mas o Senhor está pondo hoje um caminho reto na vida do Marcos, está trazendo restauração e alinhamento sobre a vida desse homem. E se é um Marcos nos assistindo aí, receba. E se é um Marcos, se você conhece, se você talvez é esposa, é irmão, ou enfim, se tem um Marcos aí, diga isso a ele. O Senhor está escrevendo uma nova história. O Senhor está trazendo alinhamento sobre a vida dele. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que tudo que você necessita, toda a tua necessidade seja suprida por Deus. Que tudo que você busca, você possa encontrar hoje. Que a partir desse momento, o sobrenatural de Deus se manifeste na tua vida. Eu declaro sobre você um tempo novo. Eu declaro sobre você um tempo de conquista, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça, que Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. Aleluia. Ora bandararabaxê. O ambiente de glória.